Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico, e esse ensino voltou ao catolicismo medieval, e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão de reavivamento dos dons espirituais, na sua declaração de verdades fundamentais de 1916. As Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a presença do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo do Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço e concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério, e que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Glória a Deus. Meus queridos, isso aqui é um direito que os cristãos têm, ao qual muitas pessoas que pregam, elas privam as pessoas desse prazer, desse privilégio, porque diz que não é necessário. Como que não é necessário se é algo que vai impactar e transformar a sua vida? A força que nos move, meus queridos, no mundo onde você precisa muitas vezes, nem sempre você vai ter um pastor, vai ter ali um presbítero ali próximo de você, na hora da aflição, na hora da agonia. Muitas vezes Deus quer usar a sua própria mão, aí é preciso os dons do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é lindo, é maravilhoso. Ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente uma força ativa como alguns querem crer. Não, ele é o próprio Deus, ele tem sentimento. Em Romanos 8 diz assim, que ele geme com gemidos inexprimíveis para levar o Pai à nossa intercessão. Muitas pessoas perguntam como que você às vezes consegue orar 1 hora ou 1h30 de joelhos. Meus queridos, na verdade eu não consigo. É o Espírito Santo quem coloca palavras, né? O Espírito Santo de Deus, meus queridos, ele nos capacita em todas as áreas. Ele faz o impossível se transformar possível. Eu vejo pessoas muitas vezes, irmãos, cometendo um erro primário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele fez toda a obra redentora e ele subiu. Ele está no trono dele à direita do Pai, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus. Você sabia que você tem que pedir e interceder por quem vai fazer realmente a transição da sua fala até ao trono do céu? Sabe quem faz esse processo? É o Espírito Santo de Deus. Então pessoas que não falam o Espírito Santo de Deus, não clamam por ele, não tem ajuda dele. Tem que pedir, tem que clamar. Em nenhum momento, em nenhum texto bíblico, ele é tão lindo, ele é tão humilde. Porque, irmãos, apesar deles os três ser um, o Espírito Santo de Deus ele é diferente, é um pouco, até a personalidade dele, Roberto, é um pouco diferente. Sabe por quê? Em nenhum texto ele pede adoração. Ele não pede, mas eu dou de livre e espontânea vontade. Você pode aplaudir o nome dele porque ele está aqui. Aleluia. Porque ele deve ser extremamente humilde. Porque ele poderia muito bem fazer exigência, mas ele não faz. Só que quando a pessoa procura orar pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, a vida da pessoa muda. Sabe por que tem pessoas que passam a vida inteira no Evangelho e não tem mudança? Porque não aprendeu a orar. Aleluia. Não chama o Espírito Santo para auxiliar, para poder interceder.
Paulo sabia, o apóstolo Paulo fazia isso muito bem. Romanos 8 é bem extenso. E o apóstolo Paulo disse assim, porque o Espírito Santo, ele vai interceder por nós, porque tem vezes que nós não sabemos nem o que vamos pedir. Às vezes você está pedindo para Deus, Senhor, eu quero isso, mas aí o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai mudar a tua fala. Muito por isso que é importante o batismo do Espírito Santo. Você sabia que quando você fala em línguas estranhas, você fala num código com Deus, irmãos, é uma senha que muitas vezes você não sabe. Às vezes pode ser um pedido, uma adoração para Deus que vai mover o coração de Deus. Ei, aleluia! Eu tenho convicção aqui, estenda a vossa mão assim, ó. Eu tenho certeza que daqui até essa mesma época do próximo ano, pessoas aqui já estarão falando em mistério de línguas estranhas, porque isso é uma ferramenta importante, poderosa. É bom demais, aleluia, ter contato com o céu, aleluia. Contra-fato não tem argumento. Eu quero que os teólogos que dizem que já não existe mais evidência em falar em línguas, me prova dentro da Bíblia, não é pelo que você acha, nem pelo que eu acho. A Bíblia é preciso ser colocada em prática inteira, de Gênesis a Apocalipse. No contrafato não tem argumento, então vocês rasgam aí na Bíblia de vocês, Atos 1, Atos 2, ao qual mostra a manifestação do Espírito Santo. Em nenhum momento diz que era exclusivo para eles. Porque depois, Eliana, quantas vezes que Paulo, a palavra diz assim, que ele colocou a mão sobre as pessoas e disse, receba o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, é o maior presente que você pode dar para alguém, é a presença desse Espírito lindo. O Espírito Santo de Deus transforma, dá palavras. Esse que nos fala aqui é alguém que tem dificuldade ainda em coordenação motora. Segundo a ciência, também tem um problema no céu da boca, ao qual nem era para me conseguir falar, mas o Espírito Santo de Deus me capacita, me deu uma voz, aleluia, me deu coordenação para tocar, me fez profeta dele. Um menino que escondia debaixo da cama quando chegava uma visita de timidez. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele modifica tudo. Ele quer fazer isso na minha e na sua vida, aleluia. É bom demais ter o Espírito Santo de Deus. É uma vantagem tremenda que eu quero que todos vocês tenham. Aleluia. As pessoas aí fora, elas dizem assim que quando elas estão tristes, elas pedem para esquecer. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele já está anestesiado, ele está sendo embriagado com a presença boa e doce do Espírito Santo. 1 Coríntios, irmãos, 12, nos narra a respeito dos dons do Espírito Santo de Deus. E ele sempre traz ferramentas para o povo. Aleluia. O dom de cura, o dom de milagre, o dom de discernimento, o dom de revelação. Quantas e quantas vezes vocês viram milagres aqui, nesse altar aqui, ó, nessa simples igreja aqui, pequenininha, do sertão nordestino. Não tem recurso financeiro, não tem glamour, não tem mídia, mas tem o Espírito Santo de Deus. Aqui o canceroso é curado através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque onde o Espírito Santo de Deus ele está, existe o sobrenatural. Aleluia. Ei, se você está nas proximidades de Macaúbas, e se na tua igreja não tem milagre, não tem o Espírito Santo de Deus, eu te convido para vir aqui para a simples igreja aqui do canto. Aqui você vai saber que o Espírito Santo atua hoje, ou se é simplesmente uma imaginação, ou se ele é real no nosso meio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falei para nós, abrimos com evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Durham, bem como Gunnar Winger e Daniel Beck, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção em essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento, isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas, como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que
que o falar em outras línguas de fato existe, contudo, não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. No entanto, a doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo no Espírito, é inegociável. Glória a Deus. Meus abençoados, queridos irmãos, para aqueles que negam a evidência das línguas estranhas com batismo com o Espírito Santo, vão dizer então que a pessoa, quando ela fala em línguas, ela está possessa do quê? Ah, mas isso aí tem que examinar se o Espírito é de Deus. Meus queridos, existe uma coisa chamada frutos. Uma árvore de laranja produz fruto de laranja, uma árvore de limão produz fruto de limão. Gálatas 5 nos mostra os frutos do Espírito Santo. Como que uma pessoa estaria sendo usada pelo maligno se ela tem os frutos do Espírito? A palavra de Deus diz assim: quando Jesus estava na terra foi igualzinho. As pessoas diziam assim que ele fazia os prodígios dele através de Beelzebul, que é demônios. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Procure experimentar, pague o preço, vai para a oração, vai para a consagração. Aleluia. Não importa para você buscar isso, demore 1 mês, 2 meses, 1 ano. Busque até encontrar. Aí você vai ver se é simplesmente algo que foi exclusivo para os apóstolos ou se ainda continua. Mas se você não acredita, aí vai ficar complicado pela Bíblia. Então o que o apóstolo Paulo dizia a respeito dos dons espirituais? As manifestações do dom de língua foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ah, se você não acredita numa parte da Bíblia, meu querido, infelizmente você já tropeçou em todas as outras. Perfeito é só Deus, mas eu preciso crer e acreditar na Bíblia Sagrada como a única fonte inerrante e eficaz do poder manifesto dele. Você não pode ditar o que o outro está sentindo ou deixando de sentir. Se alguém diz assim que está com dor, eu vou dizer assim: não, mas eu não estou sentindo. Então você não está sentindo. O Espírito Santo ele é sentido porque nós sentimos e nós vemos os prodígios, os sinais dele. Experimenta. Aleluia. Experimenta buscar essa graça, essa virtude, esse poder, essa unção, essa autoridade. A pessoa que é embriagada do Espírito Santo, ele tem ousadia, ele tem palavras para todo lugar. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos, aleluia, que a pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus dentro dela morando, ele tem, irmãos, argumento para entrar, para sair. Uma determinada vez, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele estava ali levando a verdade, as pessoas não queriam acreditar. Doutores, pessoas ali cheias de sabedoria humana, não foram capazes de pegar o único homem que calou todos eles. Como ele não tinha mais argumento contra Estevão, partiu para a ignorância para apedrejar Estevão. Mas até para apedrejar Estevão não sente dor, Estevão não fica horrorizado. Estevão olha para o céu, a Bíblia diz, está em Atos, aleluia. Ele diz que ele olha para o céu e ele vê Jesus à direita do Pai. Quem tem o Espírito Santo de Deus não se embaraça em nenhuma oportunidade, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero ter convicção que aqui pessoas falarão em mistério, pessoas terem uma autoridade no uso espiritual para um bem sobrenatural. Se for simplesmente para vir uma igreja para ouvir um sermão de homem, eu estou fora. Aleluia. Mas se é para sentir a presença doce do Espírito Santo, aí eu estou dentro. Aleluia. O nosso Deus é lindo. O Espírito Santo de Deus, ele é uma promessa. Aleluia. Ele é uma promessa para quem busca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que quando a gente buscava, a gente buscou até receber uma criança, irmãos. Eu estava brincando ali com o meu sobrinho, com o meu irmão, que é 1 ano e 9 meses mais velho que eu. Nós chegamos a esse consenso. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. E a gente buscava todo dia. Ei, sabe por que as pessoas não recebem? Porque se distraem. Busca, irmãos, o dia é cumprido. Mas uma pessoa que realmente queira receber o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo começa a mudar, começa a transformar, começa a trazer energia, força para que você busque. Porque o Espírito Santo de Deus jamais vai concordar com a mesmice, porque aonde ele chega existe renovação, renovação de mente. Ei, hoje eu sou diferente de ontem, sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. A força se renova como águia todos os dias para quem tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Prossiga, por gentileza, a leitura, Eliane. Mantendo a chama pentecostal acesa,
liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa. As Escrituras, como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de predicados. Precisamos voltar às Escrituras. Meus queridos, alguns tratam a Bíblia, que diz que ela contém verdades e contém a palavra de Deus. Errado. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus integralmente. Porque se eu falar que ela contém, abre brecha para mim pular algumas coisas. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, irmãos, você não precisa de absolutamente nada que não seja a sua adoração para você alcançar. Quantas pessoas alcançaram o batismo com o Espírito Santo? Você já viu aquele louvor que conta de uma pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo durante o trajeto do ônibus? E aí sentiu a graça, a presença dos irmãos? Quando o Espírito Santo de Deus chega realmente para tomar conta da pessoa, irmão, não existe nenhuma sensação comparada com isso. Por isso que as pessoas dizem assim: ai, não preciso de tudo isso. Não precisa por quê? Se a pessoa, ela pode aí, não sou contra o esporte, ela pode aí se esgoelar quando sai um gol do time dela, que ela não vai lucrar um centavo de nada, nem na saúde, nem nas finanças, nem nada. Por que as pessoas, quando se está embriagadas com o Espírito Santo de Deus, irmãos, ela não pode falar em mistério, ela não pode ter liberdade de expressão corporal? A pessoa diz que ser crente é feio, porque um povinho. Ei, irmãos, então é lindo, né? Quando a pessoa se embriaga de pinga e sai caindo por aí, é uma manifestação linda, né? Aí é bonito, né, Roberto? Mas aí quando a pessoa sente a presença de Deus, tem que se segurar. Ei, aqui você tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Se sentir vontade de chorar, pode chorar. Chorar na presença de Deus é a coisa mais linda que existe. Falar em mistérios com Deus, meus irmãos, aleluia. Cada vez que a pessoa fala em mistério com Deus, dentro dele é como se fosse uma fonte jorrando dentro dele para satisfazer a alma. Quantas e quantas vezes eu me encontrava triste, cansado, e parecia até que a depressão mental ia entrar no corpo, o cansaço, aleluia. Mas aí chega o meu querido amigo, o Espírito Santo de Deus, aí tudo renova. Ei, aleluia. Não existe antidepressivo mais eficaz do que o Espírito Santo de Deus. Melhor que taxa preta, melhor que taxa vermelha, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que envolve você de uma forma especial, e a pessoa mais triste que existe passa a ser sorridente. Aleluia. É o assunto que eu mais gosto de falar a respeito dele, porque é através dele que eu faço prodígio nas minhas mãos, porque eu sou menos do que nada, mas ele é tudo. É preciso tratar o Espírito Santo de Deus com zelo, com desejo de receber. Quem nunca falou em línguas, meus irmãos, não sabe que alegria de verdade é linda. Você sabe só que a pontinha da alegria está faltando mais, está faltando buscar até receber, porque isso, aleluia, porque isso realmente refrigera a alma. Porque quantas vezes eu quis parar, mas nunca parei, porque o Espírito de Deus, o Santo de Deus, ele levanta, ele vai atrás de você, onde você estiver, e te coloca de pé. É uma energia, uma força inexplicável. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Lê por gentileza a conclusão. Exercício dos dons. Roberto, lê para nós exercício dos dons espirituais. Exercício dos dons espirituais. Como nos dias dos profetas Samuel, em que as divisões não eram frequentes,
extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existia movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente uma doutrina e árida. Ele devia se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar a verdadeira manifestações do Espírito e por temer aos falsos. Ei, meus queridos, a mensagem aqui hoje tem pessoas que quando ela não tem, eu falo isso, não está nas pessoas, o erro, não é o erro que existe, é nos líderes, nos pastores, nos líderes, porque ele acha que como ele não busca a presença do Espírito Santo de Deus, irmãs, aí ele dá aquela desculpa esfarrapada. Não, porque em tal igreja é complicado, porque começa muita profecia, aí a pessoa erra a profecia lá, vai magoar pessoas. Ei, isso não é desculpa não. O apóstolo Paulo pediu para que as pessoas buscassem o dom espiritual, e entre os dons espirituais, irmão, estava o discernimento. Seria como se a pessoa, se um dia eu comprasse uma aliança, aqui está uma aliança, aí essa aliança aqui não fosse de ouro, Roberto, mas eu não consultei em lugar nenhum. Para isso existe uma profissão chamada ourive, pessoas que entendem de ouro. Se você levar uma bijuteria de ouro para uma pessoa que entende de joalheria, ele vai te falar na hora, o que é verdadeiro e o que é falso. As manifestações do Espírito Santo, mas tem coisas que é minimista, sim, meu filho, mas para isso busque então na sua igreja pessoas que têm o dom do discernimento de Espírito, porque está tudo aqui, a ferramenta está aqui. Eu não posso sair para fazer um trabalho de forma incompleta. Eu não posso sair faltando coisas para ferramentas para que eu possa trabalhar, para que eu possa exercer. Uma pessoa vai fazer uma casa, ele precisa do prumo para poder medir, ele precisa da colher de pedreiro, ele precisa do material. E o Espírito Santo, irmãos, ele dá todas as ferramentas que o crente precisa para que a obra de Deus ela flua e a pessoa sinta a graça de Deus. Ei, aleluia! Quem tem a presença do Espírito Santo de Deus, meu querido, ele sabe muito bem discernir o que é verdadeiro do falso. O que precisa é pessoas com coragem, não hoje com essa nova filosofia que são coaches, treinadores, pessoas que preocupam em falar bonito ou em pregar bonito. Ei, a pregação pode até não ser tão bonita, mas prega a verdade pelo Espírito Santo de Deus, fala a verdade e fala para as pessoas buscar os dons espirituais. Os líderes religiosos muitas vezes estão errando nisso aí, não estão incentivando o povo mais à busca do Espírito Santo de Deus. Só fala em finança, só fala em dinheiro. Aqui não, nós falamos muito mais do Espírito Santo de Deus do que qualquer outra coisa, porque Ele é rei, Ele é soberano e Ele quer fazer os seus prodígios aqui. Aleluia. O Espírito Santo só fica no lugar onde Ele é bem aceito, aonde a pessoa coloca em dúvida a ação dele. Realmente, se na tua igreja você não acredita, fica tranquilo que ele não vai aparecer nunca aí, meu querido. Mas você está perdendo uma oportunidade excelente, ótima, uma ferramenta poderosa. A igreja não precisa de palhaçada, entretenimento de palco. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus. A pessoa entra doente e sai doente do mesmo jeito. Não, a pessoa entra doente e ela tem que sair daqui curada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lê para nós a conclusão, Rosana. Conclusão. Nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos de que negam a manifestação dos dons espirituais
espirituais. Está na gênese desse processo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, antes de encerrar a lição, eu queria fazer de uma forma diferente. Nós terminasse hoje de uma forma diferente. Queria que os irmãos, por gentileza, se colocassem de pé. Vamos fazer um círculo aqui. Esse negócio de fazer reunião e não sentir nada não é comigo, não. Eu simplesmente nem faço. Se eu estou fazendo uma reunião e eu saio do mesmo jeito, o Espírito Santo de Deus está aqui, porque foi falado hoje a lição todinha a respeito da ação dele. Aleluia. Ei, sabe quando a pessoa está desanimada, está batida, está faltando embriagar mais? Aleluia. Se embriagar do Espírito Santo de Deus. Eu não digo que é uma embriaguez de uma pinga, não, é entorpecer o sentido. O Espírito Santo de Deus ele faz. Ei, olha a loucura que é. O apóstolo Paulo foi preso ali, juntamente Paulo e Silas foram presos. Tinha tudo para chorar e lamentar, e ele estava feliz, irmãos. Sabe por quê? Quem está embriagado não sente dor. Embriagado do Espírito Santo de Deus, de poder, de alegria. Está faltando embriagar mais do Espírito Santo de Deus. Se está faltando ânimo, se está faltando coragem, ei, experimenta a busca do Espírito Santo de Deus. Você vai ver que é a melhor coisa que existe. A partir de agora no culto, eu quero que aqueles que estão batizados, nas partes da vez, abracem as pessoas que não são, para que elas possam ter força para falar em línguas estranhas. Porque é promessa. Se é promessa, eu preciso simplesmente tomar posse. Se deixa amanhã de Isaac de Jacó. Pai, eu sei, Pai, que essa igreja, Pai, aqui, Senhor, quero estar debaixo da tua proteção. Eu quero, Pai, todas as pessoas aqui embriagadas pelo teu Espírito Santo. Se falta, Pai, alegria, Pai, se foi cometido algum